Olá pessoal, boa noite, professor Felipe Guerra, pronto para dar mais uma aula e hoje vai ser planilhas eletrônicas. Isso mesmo, planilhas eletrônicas. Pessoal, para a aula de planilhas eletrônicas eu pensei em fazer da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês, né, conversar sobre as planilhas eletrônicas, nós vamos... E ficou ruim aqui a imagem, peraí. Nós vamos, vou falar sobre os slides, tudo, e depois eu vou demonstrando como é que a gente vai fazer e dando alguns exercícios para que a gente possa elaborar da melhor maneira possível. Espera só um pouquinho, Creed, dá um tempo aí, mano. Então eu vou posicionar o celular mais ou menos dessa maneira assim. Espera aí. Primeiro eu queria trocar a imagem. Acho que não vai dar. Então vamos lá. Vai ser mais ou menos assim, pessoal, ó. Não, tem que fazer isso. Vê se fica bom para vocês. Se vocês vão conseguir enxergar direitinho. Então, ó, primeiro é o slide, planilhas eletrônicas, e depois eu vou dar uma arrumada para a gente poder ver as planilhas mesmo. Beleza? Se alguém tiver qualquer dificuldade, é só me falar que daí depois a gente vai dando uma melhorada. Ok? Lembrando que nós estamos com o patrocínio de coronavírus, afinal de contas é ele que está fazendo a gente ficar em casa para trabalhar. Porém, vamos entender aí, o mundo não pode parar. Planilhas eletrônicas, colégio, tablô, vamos lá. Pergunta, o que são planilhas eletrônicas? Tem muita gente que não faz a menor ideia, né? Quando a gente fala, deve ser alguma planilha no computador. Pois é, certa resposta. Planilha é qualquer tabela com o objeto de organizar e visualizar dados que podem ser utilizados financeira ou administrativamente por uma empresa ou pessoa. Ou seja, né, a planilha ela se faz importante principalmente para nós administradores. Por quê? Porque é a maneira de facilitar a leitura das informações. Utilizando planilhas, nós podemos agilizar o trabalho e, quando criado em computador, passa a ser eletrônica, pois utiliza recursos de informática para aprimorar o trabalho. Por que usar planilhas? Porque planilhas são meios de mostrar e organizar grande quantidade de informações, sejam elas simples ou complexas, facilitando o gerenciamento dessas informações e agilizando e dando segurança a tomadas de decisões. E o que são planilhas eletrônicas? Planilhas eletrônicas são tabelas usadas para comunicar informações de forma clara, precisa e sucinta. Além de permitir a comunicação de informações, elas também permitem a manipulação automática dessas informações através de fórmulas. Felipe, não entendi direito como é que ficou esse negócio de planilhas eletrônicas. É muito simples, Botini. Vamos lá, vamos entender esse negócio. Eu preparei aqui um exercício para a gente conseguir visualizar como é que vai ser esse perereco aí que a gente vai encarar. Então é assim, a gente vai começar do básico. Tem muita gente que já sabe mexer com planilhas eletrônicas, eu entendo. Tem muita gente que já trabalha com isso há algum tempo, beleza. Mas é importante que a gente comece do básico para que a gente possa nivelar todo mundo. Conseguindo nivelar todo mundo, daí a gente parte pro mais avançado, beleza? Então vamos lá, vou pôr aqui de novo para que vocês possam enxergar. Tá dando para ver direitinho? Botini, tá vendo direitinho, Botini? Vamos lá então, pessoal. O exercício é o seguinte, é uma demonstração simples, né? Elabore uma planilha onde conste os seus gastos mensais, demonstrando valores e no final a soma. Suas receitas, demonstrando no final a soma. Então aqui, ó, eu tenho os gastos. Eu quero que vocês coloquem na planilha aquilo que vocês gastam mensalmente. Comida, transporte, gasolina, quem mora em condomínio, todas as contas que vocês tiverem, né? E quando eu falo receita, é tudo aquilo que entra de dinheiro para você. Então, exemplo, eu trabalho em 3 escolas, então eu tenho 3 salários diferentes. Eu, na minha planilha, tenho que colocar esses salários de maneira diferente, então cada lugar eu ganho um lá. Além disso, eu também ganho um cartão para eu gastar no supermercado. Coloco lá na minha planilha também, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou lançar os meus gastos e tudo aquilo que eu recebo.
Vou somar os gastos e vou somar tudo aquilo que eu recebo. E depois eu vou fazer um cálculo da diferença entre receita e despesas. Ou seja, eu vou pegar tudo aquilo que eu recebo e tirar tudo aquilo que eu gasto. E o resultado final é aquilo que eu vou poder ter de dinheiro guardado, né? A planilha também deve demonstrar nas cores vermelha se o resultado final for negativo e em verde se for positivo. Muito bem, o exercício é esse, ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas vamos ver como é que ele vai ser trabalhado. Então eu já deixei previamente organizadinho aqui as coisinhas. Então, ó, temos aqui o Microsoft Excel. O Excel é o que nós vamos utilizar. Felipe, por que a gente não pode usar outra planilha? A gente até pode, tá? Só que daí tem um problema muito sério, que é o seguinte... nem todos os computadores que você vai ter acesso vai ter esse outro programa de planilha eletrônica. Depois eu até vou citar alguns, entendeu? Mas daí não adianta nada você ter o Excel super bonitinho, aí quando você precisa mandar para o seu chefe, você manda por e-mail, ele vai abrir, o arquivo não abre, porque você, colocou num programa que ele não tem. Então não adianta, a gente tem que usar o mais popular, no caso, o Excel. Então, ó, voltando aqui para a nossa planilha... Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Espero que sim. Caso não estejam, por favor, me avisem para que eu possa arrumar. Felipe, mas como assim? Como é que eu vou te avisar, cara? Esse aqui é um teste, tá? Na verdade, daí depois eu vou, caso fique ruim, eu faço de novo. Daí, pessoal, vou até deixar a planilha maior aqui, ó. Ah, Felipe, onde você está deixando a planilha maior? Aqui no fundinho, nós temos aqui, onde eu posso, no mais, eu aperto, ele vai deixando maior. Que é o ideal para vocês poderem enxergar. Ou para pessoas como eu, que estão ficando velhas, precisam aí de uma fonte um pouco maior. Aí vocês vão aqui, ó. Eu, Felipe, particularmente, eu não gosto de começar nesse primeiro quadrado, A1. Por quê? Porque fica muito no canto. Daí eu acho que vai ficando meio ruinzinho depois. Então eu gosto de começar meio que no meio. Eu começo tipo assim, no C10. Aí aqui vocês vão começar a lançar aquilo que vocês gastam mensalmente. Então, exemplo, eu gasto com condomínio, né? Então eu lancei aqui condomínio. Depois eu gasto com gasolina aditivada na mota e no carro pode ser o etanol comum mesmo. Então, ó, gasolina. Uma coisa que tem no começo do ano, né? IPVA. E assim por diante vocês vão lançando dessa maneira. Aí, para acelerar um pouco o processo, Ana Maria Braga me ensinou, eu já deixei pronto aqui. Nossa, Felipe, mas tá esquisito, né? O condomínio ficou meio que para fora. Pois é, então vamos começar a usar os recursos do Microsoft Excel. Quando a palavra ficar para fora da coluna, eu vou pegar o meu mouse e vou colocar bem aqui, ó, entre o C e o D, que é onde está a palavra para fora. Entre eles, vocês estão vendo que ficou aqui pretinho? Ele era... Deixa eu pegar um lápis que vai ficar melhor. Esse lápis é da minha filha, né? Então, ele era tipo uma cruzinha, né? E agora vai ficar, ó, tá vendo? Pá! Ficou aí uma setinha para lá, uma setinha para cá. Quando ele ficar assim, eu vou clicar 2 vezes. Ele automaticamente vai formatar do tamanho da maior palavra que tiver. Beleza? Felipe, faz de novo. Claro, vamos lá. Então aqui, ó, tá maiorzinho, né? Tá passando aqui da coluna, do limite da coluna. Eu venho até a divisão da coluna C e D e pá! 2 vezes clicando, ele aumentou do tamanho da maior palavra. Ok? Felipe, eu tô achando que as palavras estão muito pequenas ainda. Ok, então eu vou selecionar, como são todas, eu seleciono aqui a coluna C. É só eu apertar no C. E vou vir aqui, ó, no tamanho da fonte. Aí eu vou pôr, tipo, sei lá, 14. 14 já ficou legal. Nossa, Felipe, mas e aí? Ultrapassou novamente. Então a gente vai usar o mesmo recurso novamente. Pá! Ali, ó. Condomínio, luz, ração, remédios, telefone, gasolina, dentista, Ju, porque é minha filhota, e peças para moto. Nossa, Felipe, você gasta peça Você gasta peça de moto todo mês? Mais ou menos. Eu acho que eu não quero falar nisso agora. Bom, vamos lá. Aí, condomínio. Digamos que o meu condomínio seja R$350. Vou pôr aqui R$350. Aí a luz, digamos que nessa época de quarentena eu acho que vai subir. Eu vou gastar R$140. Ração.
A ração pro meu cachorrinho lindo, o Bronzinho, Charles Bronson, mais conhecido como cachorrinho demônio. Demônio, é demônio. Ração dele, eu não lembro quanto eu gasto, tá? Então eu vou colocar R$80. Remédio, graças a Deus eu não tenho muitos problemas, então eu gasto, sei lá, mais ou menos uns R$75, tá? Ah, Felipe, o que é remédio? Ah, não sei, eu coloco em remédio, na verdade, tudo aquilo que eu compro na farmácia. Então se eu for comprar, sei lá, Doril, nem sei se existe Doril ainda, Dorflex, aí eu ponho aí, entendeu? Telefone, a minha conta de telefone é fixa, R$71. Gasolina é aqui que eu abuso, vamos colocar R$300. Dentista da minha filha, eu não me lembro direito, vou colocar 120. E peças para moto, eu vou chutar um valor aleatório, porque eu sempre gosto de comprar alguma coisa. Ah, e o que você compra? Isso não vem ao caso. Deixa de ser curioso, seu safado. R$230. Felipe, eu notei o seguinte, que você está colocando aí 230, mas você coloca 230,00 e quando você dá Enter, ele fica só 230. Causa de que isso acontece? Causa de que isso acontece, tio? Muito simples, é porque ele está formatado para ficar com a numeração geral. Tá vendo aqui, ó? Geral. Então, eu vou, embaixo já tem aqui a cédula e algumas moedinhas, que é para eu formatar em moeda. Então eu vou colocar como? Eu vou clicar aqui e escrever Português Brasil. Ah, Felipe, mas não mudou nada. Realmente não, porque eu esqueci de selecionar. Então vamos selecionar tudo, ó. Clico no primeiro quadrado que eu quero e vou arrastando com o botão pressionado até o último. E clico na moedinha. Pá! Já ficou lá, em reais. Perfeito? Então eu tenho condomínio, 350, luz, R$140, ração, 80, remédio, 75, telefone, 71, gasolina, 300 merréis, dentista, 120 e peças de moto, R$230. Tá, então, se a gente voltar aqui no exercício, nós vamos verificar, deixa eu aumentar aqui para a gente poder ver assim também, que ele quer os seus gastos mensais demonstrando valores. Perfeito. E no final, a soma. Felipe, eu não somei. Então vamos somar. Vamos começar a usar a nossa planilha eletrônica. Eu gosto, para ficar uma coisa mais limpa e fácil de enxergar, sempre quando eu acabo, eu pulo uma linha e venho para cá e coloco total. Então, nesse total, a gente pode até tipo colocar em negrito, né, para aparecer uma coisa mais importante. E daí aqui eu quero a soma disso tudo. Como é que eu vou fazer? Eu vou somar 350, mais 40, mais 80, mais 75. Vou abrir aqui a minha calculadora, né? Calculadorinha aberta e vou começar a somar? Claro que não. Botini! Não, a gente vai apagar isso e nós vamos fazer com que o Excel some. Mesmo porque, gente, é assim, ó. Aqui até tem poucos itens, mas digamos que você está fazendo tipo uma planilha enorme, com 70 itens, 80 itens, com 30 itens já é bastante, né? Já fica chato de somar. Você vai fazer como? Você vai selecionar o primeiro, vai segurar o botão e arrastar até onde você quer que apareça o total. Tá vendo, ó? Então eu selecionei inclusive o quadrado do total. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona a fórmula, né? Hoje é uma demonstração de algumas coisas que isso pode ser feito. Então eu vou vir aqui, ó, nesse símbolo de somatória, que é o Ezinho, eu vou vir aqui e vou apertar somatória. Tá vendo que já apareceu alguma coisa aqui? Felipe, mas apareceu um monte de hashtags. O que é isso, hashtags? Hashtags para curtir? Não, na verdade o que aconteceu aqui é que o valor que está aqui é grande demais para essa célula. E o que eu faço quando ele é grande demais? Muito bem, Angélica. Eu venho até aqui, do D para o E, ficou pretinho, clico 2 vezes. Ou seja, já apareceu o valor, porque ele se adequou ao tamanho que precisava. Então nós temos aí um valor total de despesas de R$ 1.366. Nossa, Felipe, que legal. Então eu já sei quanto eu gasto. Muito bem, já sabe. Vamos lá ver o exercício para ver o que ele está pedindo? Ele está pedindo o quê? Seus gastos mensais, demonstrando valores
e no final a soma. Essa parte está ok. Suas receitas, demonstrando no final a soma. Aí, gente, é claro, né? Digamos que você só tem um trabalho. Então eu vou colocar aqui trabalho. Opa, desculpe. Vou colocar aqui trabalho, né? O seu emprego. Felipe, mas eu queria deixar um pouquinho maior, né? Ficar bonitinho igual ao outro, isso mesmo. Aí, nossa, explodiu a coluna de novo. O que eu faço mesmo? Candango, clica aqui para deixar do tamanho que você precisa. E aqui você vai pôr o valor do seu salário. Digamos que você tem um salário lá de R$1.300, tá? Tio, lá, ficou sem 1,00. Pois é, vamos arrumar isso aqui. Então você vai clicar no valor e vai lá pro dinheirinho de novo. R$1.300. Aí, não sei se vocês notaram, mas ele já arrumou o tamanho da célula para um tamanho que caiba o valor. Nossa, Felipe, mas e aí? 1.300, 1.366? Eu tô no preju. Mas vamos fingir que você aí também faça trabalhos extras. Como assim trabalhos extras? Digamos que você, como é uma pessoa muito disponível, né, muito dedicada, proativa, arrumou lá uns trabalhos extras para você fazer. Então você coloca lá extra, não precisa me dizer que tipo de trabalho extra é esse, tá? Às vezes a pessoa, né, sei lá, bom, deixa pra lá. Então, às vezes a pessoa tem um trabalho extra, então ela tem lá, quer colocar, deixa eu ver aqui, 16, esse aqui tem que ficar 16 também, vamos deixar 16. Então aqui no trabalho extra você pode colocar, sei lá, R$420. Botini, não ficou com a ,00. Então, para aprender agora, hein? Vamos lá no dinheirinho. Pá! Ficou lindo agora. Então, já que você tem dois trabalhos, sinal que você vai ter que somar. Mas isso aqui é muito fácil, né? 4, 5, 6, 7, 1.720. Tá, mas digamos que você tenha vários outros trabalhos extras, várias outras receitas, né? Você vendeu alguma coisa e está recebendo parcelado, você vendeu lá um capacete de moto que você não usa mais, daí você põe lá parcelado, então você está vendendo Avon também, aí está recebendo parcelado, você vai pondo aqui. Inclusive você pode até colocar pelo nome da pessoa que tem que te pagar, né? É uma planilha de controle legal. Mas no nosso caso serão só duas. Com a mesma regra daqui, eu gosto de deixar uma outra linha e coloco o total aqui. Como esse total é importante, vou colocar em negrito e vou deixar num tamanho legal. Como é que eu faço mesmo? Vou selecionar o primeiro, segurar o botão, arrastar até onde eu quero o valor total. E daí, apertar somatória. Então eu tenho de receita 1.720. O que o exercício está pedindo mesmo? Então, suas receitas demonstrando no final a soma. Muito bem, já fizemos essa parte também. E agora, o cálculo da diferença entre receita e despesa. Então, agora é que vai ficar legalzinho. Eu vou colocar o que aqui? Total geral. O total geral é exatamente o que eu vou poder torrar na minha vida feliz, né? Tipo assim, isso tudo aqui que eu gastei são coisas que eu não posso fugir. Agora, o total geral é aquele que eu vou poder, exemplo, levar a namorada no cinema uma vez mais, alguma coisa assim. Então, o total geral, para ser bonitão, a gente deixa negrito e maior de todos. Agora, Felipe, eu tenho que fazer então esse valor aqui menos esse valor aqui para saber o quanto sobra. Mas como é que eu vou fazer? Então, vamos usar a fórmula. Pessoal, uma das coisas que eu mais peço para os alunos quando eu estou explicando Excel é o seguinte: entenda o raciocínio da fórmula. Esse é o mais importante. Como assim, Felipe? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pedir para vocês, eu vou explicar como é que funciona o raciocínio, e daí vocês geralmente têm que usar essa mesma sistemática de entender o raciocínio para fazer a fórmula, tá? Então, voltando aqui para a planilha. Essa aula ficou comprida, hein? Eu achei que ia ser bem menor. Vocês estão enxergando a planilhinha? Então vamos lá, no total geral. Toda vez que eu quero um resultado, eu tenho que começar assim.
O que vai aparecer nessa célula vai ser igual a esse valor menos esse, certo? Certo. Se o que eu quero é o valor igual, eu vou colocar igual. Nossa, igual o quê? Então eu vou colocar igual menos, abre parênteses, porque eu quero tirar desse valor esse valor. Aí eu vou indicar onde tem o valor. Felipe, aonde que tem o valor? No H12, linha 12, coluna H. Eu sempre começo pela coluna e coloco H12. Ah, tá vendo que ficou até azulzinho? Porque ele está demonstrando qual é. H12 menos, qual é o outro valor? D18. D18. Fecho parênteses, dou Enter. Nossa, Felipe, alguma coisa deu errada. É verdade. Vamos verificar aqui. Perfeito. Gente, desculpa. O menos não precisava colocar nesse caso, tá? Perdão. Então, ó, nós vamos aqui ver que no total geral eu tenho H11, desculpa, 12 menos o D18. Quanto que sobrou? R$354. Esse aqui é o valor que eu vou ter de sobra, tirando o meu salário, tirando as despesas do meu salário. Ok? Vamos lá, vamos deixar mais bonitinho isso aqui, porque eu, Felipe, acho que a aparência ajuda bastante, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou selecionar essa parte da minha planilha e vou colocar aqui uma gradinha em volta dela. Olha que bonitinho que ficou. Para deixar mais bonito ainda, então eu já dividi todo bonitinho. Agora eu vou selecionar de novo e vou mostrar uma outra opção de gradinha para vocês. Uma moldura mais espessa. Olha como ficou legal. Hein? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Seleciono, ponho a bordinha espessa. Isso já foi feito. E também vou dividir colocando todas as bordas. E a espessa acabou. Desculpa, apagou. Tem que primeiro colocar todas as bordas, tá, gente? Depois a bordinha espessa. Muito bem. E aqui no total geral, vamos colocar também todas as bordas. Muito bem. E a bordinha espessa. Sucesso. Olha o jeito que ficou. Então eu tenho aqui todos os meus gastos, aquilo que eu recebo, e eu vou ter para gastar a mais esse valor de R$354. Perfeito? Ah, Felipe, mas e aí? Né? Tem mais coisa? Tem, claro que tem. O cálculo da diferença entre receitas e despesas. Perfeito. A planilha também deve demonstrar nas cores vermelha se o resultado final for negativo e em verde se for positivo. Nossa, dá para fazer isso? Of course, my horse. Aí a gente pode escolher de duas maneiras. Ou eu deixo o valor em vermelho, ou eu deixo a célula em vermelho ou verde, tá? Eu gosto bastante de deixar a célula em vermelho ou verde e o valor em preto. Como é que eu vou fazer isso? Então vou selecionar aqui a minha célula e vou para formatação condicional. Então olha, realçar regras da célula. Aí aqui ó, se é maior do que. Então aqui eu vou colocar, se é maior do que 0, o preenchimento vai ser vermelho claro e o texto vermelho escuro. Essa é uma opção que ele já dá. Felipe, eu posso escolher outra? Pode. Posso fazer como? Posso fazer personalizado. Como que vai ser o personalizado? Então o texto vai ser preto, automático, tá vendo? Ó, escolhi aqui, ó, automático. Eu posso pedir para ele ficar sempre em negrito. O tamanho da fonte eu já tinha decidido, então eu vou deixar assim mesmo. O número vai ser em moeda mesmo, já tá lá, não preciso mexer. A borda pode ser preta e o preenchimento eu quero vermelho. Só que esse vermelho tá muito forte. Vou colocar esse vermelho aqui. Tá bom? Então, ó, coloco OK. Tá vendo que ele ficou vermelho e dentro ficou preto. Isso porque se os valores forem maiores do que 0. Ai, perdão, gente.
como aqui está maior do que zero, é positivo, né? Então eu tenho que personalizar, só que a célula eu quero que fique verde, né? Perdão, eu coloquei aqui pensando no negativo. Ok, olha lá, ó, ficou verde. Por que ficou verde? Porque é positivo. Ah, muito legal, deu certo? Deu certo. Mas eu também quero que fique vermelho caso seja negativo. Então eu venho aqui, ó, formatação condicional, realçar regras da célula, menor do que. Se for menor do que zero, eu, Felipe, até gosto do seguinte. É legal, eu não quero ficar zerado, né, sem dinheiro nenhum, logo depois de pagar minhas contas. Então eu acho que vale a pena eu colocar assim, ó, se ficar menor do que R$100, eu quero que fique vermelha a célula com um padrão automático. Opa, olha só a besteira que eu fiz, tá vendo? Eu fiz aqui porque eu tinha selecionado essa parte, então eu cancelo e começo tudo de novo. Selecionar onde eu quero, formatação condicional, realçar regras, é menor do que 100, o preenchimento eu quero que seja personalizado, vai ser vermelho com a letra preta. Felipe, por que não mostrou agora vermelho? Porque ele não está negativo. Aí, na prova, eu vou pedir um exercício semelhante. E como é que eu vou saber se está certo ou não? Eu vou chegar e vou mudar o valor da sua luz. Eu vou colocar o valor da sua luz de R$300. Ó, aumentou aqui. Então essa parte está certa. Aí aqui, eu quero ver se você fez certinho também. O seu salário extra, ele vai ser, em vez de 420, eu vou colocar que ele foi R$100 só. Automaticamente ficou negativo e vermelho. Beleza, gente? Deu para entender como é que funciona? Então, ó, esse exercício eu já vou passar para vocês que vocês possam treinar em casa. Não precisa colocar valores reais, tá? Eu não tenho interesse em saber quanto vocês gastam, quanto vocês ganham. Pode chutar qualquer valor, inclusive as contas. Vocês podem colocar contas que vocês não tenham, não tem problema. Porque o que eu quero que quando vocês me enviem, o que eu vou querer ver é justamente isso, se está funcionando direitinho ou não. Beleza? Pessoal, vejo vocês mais tarde. Isso é tudo que planilhas... Isso é tudo não, né? Isso é só uma amostra do que planilhas eletrônicas pode fazer para você. Beijo, tchau, nos vemos no porvir.